Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 7, versículo de número 36. Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante. Amém? Preste atenção, irmãos, bastante atenção. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários, e um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo, mas essa, desde que entrou, não cessou de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados são perdoados, pois muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Fecha os olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós te adoramos. Pai, Tu és tremendo e poderoso, Tu és um Deus que faz grandes coisas, que opera maravilhas, e que através, meu Deus querido, das vidas, das pessoas, das circunstâncias, as quais aqui na terra Tu viveu, Tu deixou para nós instruções, nos deixou, ó Pai, orientações da Tua vontade, da Tua forma de ser, e podemos observar a Tua vontade através desta pecadora, que é salvar os pecadores e mudar a sua vida. Tu és o Deus que quer nos transformar e nos entregar, ó Pai Santo, salvação. Meu Deus, através da fé desta mulher, ela foi salva e recebeu a Tua bênção a ponto de ser declarada: vai-te em paz. Meu Deus, que nós nestas noites que aqui nos reunimos, que nós venhamos acreditar, entender a profundidade da fé e o meu Deus, aquilo que ela pode operar, o sobrenatural, que venhamos entender a necessidade do arrependimento e frutificação a qual o Senhor tem para dar a nós. Que, meu Deus, toda barreira caia, que toda obra contrária caia, que toda frieza espiritual venha por terra em nome de Jesus, e que o Senhor abra-nos, ó Pai, o entendimento, para que o discernimento do Teu Espírito possa fluir em nós, e assim possamos compreender a Tua voz, a Tua palavra e o Teu querer. Abra-nos, ó Pai, os olhos da fé, que venhamos com ciência espiritual, entendimento espiritual, discernimento espiritual, compreender os milagres revelados por Tua palavra. Cobre-nos com Teu sangue, fala-nos, ó Pai, nesta noite, e nos dê instrução e, Pai Santo, direção segura. Nós pedimos, Senhor, guia-nos pela palavra, em o nome de Jesus oramos, amém. Amém, irmãos? Podem se sentar em nome de Jesus.
Mas pastor, 7 passos de fé, e que fé tem isso aí? Que fé? Irmãos, são duas coisas ligadas e bastante interessantes. Duas coisas que nós podemos ver aqui: arrependimento e posterior arrependimento, frutificação. Embora a história não faça uma narrativa dessa mulher, é óbvio e certo que a partir do momento que ela conquistou o que ela queria, e se Jesus não daria, Jesus nunca nos dá o que nós não, na verdade, vamos buscar a Ele, ela foi buscar o perdão dos seus pecados. Logo no início da passagem nós vemos que a mulher era o que, irmãos? Pecadora. E qual de nós não é pecador? E alguns, obviamente, sem a lavagem, a regeneração do sangue e da pura água da palavra, não pode ser limpo. Na verdade, nós pecamos. Mas entenda que o parâmetro dessa palavra de Jesus é que uma mulher pecadora, uma mulher que, na verdade, algumas pessoas narram e dizem que ela era nada mais, nada menos do que uma prostituta naquela região, naquele local. E a prostituição não é bem como hoje, não é tão bem maquiada, tão bem elaborada, já estavam querendo colocar a carteira profissional para isso. Enfim, hoje a vergonha na cara está algo em extinção. Mas, de toda maneira, essa mulher era alguém que as pessoas conheciam. E quando elas passavam pelas ruas e diziam: olha, lá vai a prostituta, lá vai a mulher da vida, lá vai isso, aquilo. E óbvio, com a repulsa e com toda a lei que era pertinente à lei mosaica e à própria lei de Deus, a prostituição era vista de uma maneira totalmente execrável. Hoje é a prostituição, mas não a prostituta, a qual deve ser amada por Deus. E os fariseus eram os primeiros a detonarem tudo. Os fariseus eram as pessoas, ou os religiosos, comparados a hoje, que são pessoas extremamente fundamentalistas e pessoas que vivem na base do legalismo. Eles só vivem uma fachada, só querem fazer um trabalho baseado no que as pessoas podem ver, quando por dentro Jesus falou que eles são sepulcros caiados, que são bons por fora, bem arrumados por fora, tem mármore, tem granito, tem placa de bronze, mas por dentro é podridão. E Jesus vai jantar ou vai se alimentar na casa deste homem, e esta mulher prostituta, à beira da marginalidade, pela religiosidade da época, que não era dado a ela nenhuma chance, nenhuma palavra de arrependimento, ou de mudança, ou de esperança. Essa era a visão dela, era marginalizada, e para ela a morte e a destruição era só o que ela estava aguardando para que fosse a sua vida, o restante da sua vida, como alguém que não tivesse esperança na visão religiosa. E ela então intercepta ou vê Jesus Cristo indo a esse banquete, ou essa janta, ou este almoço, e ela faz o seguinte: ela segue Jesus, e ela vê Jesus na mesa, e ela vai até Jesus, e ela leva junto com ela algo extremamente caro, que era um unguento de alabastro, era um perfume caríssimo, um perfume, algo que tinha um valor muito estimado, era a reserva desta mulher, reserva financeira, era a sua saúde, para ela era uma reserva de alimento, ou qualquer coisa nesse sentido, e ela entra naquela casa, e começa a ter alguns problemas que ela sabia que teria, problemas de julgamento, de juízo, problemas de marginalizar a vida dela, e dizer: ei, o que você está fazendo aqui em minha casa, prostituta, o que é que tu queres? Para tanto que ela chega pelas costas de Jesus e lhe pega os pés. E logo nós vemos algo interessante: o hipócrita fariseu, o religioso, pedir ou declarar algo: olha, se este aí fosse profeta, saberia quem é que está ali tocando. Ele colocou em xeque a divindade, ou a sabedoria, ou o poder de Jesus, porque ele pensou consigo mesmo e elaborou uma questão de: se Jesus soubesse que essa é uma prostituta da pior espécie, saberia que não poderia nem mesmo deixar tocá-lo. Não poderia que isso ocorresse, porque tanto a prostituição quanto, você sabe, o adultério eram crimes que deveriam ser com punição muito braba, principalmente o adultério por apedrejamento. Mas Jesus estava lá em uma posição tão fantástica, que era uma posição que todos nós precisamos: perdão. Fala para o teu irmão: perdão. Nós necessitamos disso de uma maneira tão
Incrível, existem pessoas que não compreendem o que é o perdão de Deus em nossas vidas. O perdão e a lavagem da regeneração do homem caído e corrompido pela natureza pecaminosa, não entende que precisa nascer de novo, e esse novo nascimento, ele só vem através de uma atitude que se chama arrependimento. E não basta eu apenas me arrepender de fazer algo, se não estiver tendo Jesus na minha vida como líder, diretor, Senhor, aquele que guia, dirige e guarda. E ela entendia que a sua vida era uma vida totalmente destruída, uma vida sem famílias, uma vida sem amigos, uma vida sem futuro, uma vida pregressa, maldita, suja, uma vida a qual, com certeza, essa mulher sofria nas madrugadas e nas noites, lembrando do descaso, lembrando de seus casos, lembrando das dores, lembrando das humilhações, lembrando que ela era alguém que, com certeza, desejaria estar inserida no contexto social daquela cidade, mas ela não tinha condições. Eu quero dizer com vocês que nessa época, diferente de hoje, que o povo está pirado e pilhado, e que de repente olham até algumas pessoas, alguns exemplos por causa de televisão ou mídia mentirosa, falam, bom mesmo é fazer isso. Ela não. As prostitutas da época, elas se prostituíam por falta absoluta de condições, ou de condições familiares, financeiras ou culturais. Então para ela era algo um absurdo na vida dela. E ela esperava algo, uma mudança em sua vida. Mas não havia meios, porque o único meio restaurador ou regenerador para ela era a religião. E a religião da época queria destruir a vida dela e queria escorraçá-la. Não havia meios da religião perdoar os seus pecados. Embora houvesse em seu coração arrependimento de atos errados após atos errados, não havia meio, porque o judaísmo queria destruir ela e arrebentar ela. Mas ela vê uma possibilidade, e a possibilidade se chama Jesus, amém? E essa possibilidade passa na vitrine aos seus olhos, e ela, é óbvio, já escutou alguns milagres, já escutou as coisas as quais Jesus havia feito, e ela diz, este aí pode fazer algo, ele multiplica peixes, ele levanta paralíticos, e ele perdoa pecados, e eu posso ir até ele, embora fosse uma nova religião, e algo que não tinha nada ainda pautado, e não tinha nada ainda bem delineado, ela preferiu crer e buscá-lo. E ela entra na casa do fariseu. Que menina de fé, que mulher extraordinariamente decidida e definida. E ela vai e entra, e quando ela entra, ela começa a fazer algo incrível, que é chorar muito. E ela não estava chorando de dor, ela não estava chorando porque tinha que pagar a água, a luz, ela estava chorando porque estava diante de um Deus que poderia perdoá-la, e ela chorava em arrependimento de seus atos, e clamando com o seu coração, que sobre a vida dela houvesse uma esperança de mudança de vida, uma esperança, um fio dela ser novamente inserida, um fio para ela ser novamente, estar na sociedade, ter paz, porque para que não houvesse mais acusações sobre ela. Essa mulher leva diante de Jesus o seu melhor, leva uma vasilha, ou leva um cântaro, eu não sei, com um alabastro, com unguento, para ungir os pés de Jesus. Quando ela entra, ela começa a fazer algumas coisas interessantes. Lavar os pés de Jesus não foi com água, foi com lágrimas de arrependimento, lágrimas vou colocar até de alegria, de saber ou de sentir porque estar diante de Jesus, quando se chegavam pessoas perto dele, existiam as duas classes que chegavam perto dele, os interesseiros e os verdadeiros. E é bastante interessante perceber que os interesseiros que chegavam perto de Jesus dificilmente sentiam algo que ele tinha para expressar ou dar. A virtude não era limitada, mas os verdadeiros, quando chegavam em Jesus com fé ou com coração desprendido, eles conseguiam sentir a divindade, o poder, a graça e a unção. E aí diga assim, eu sou verdadeiro. Porque irmãos interesseiros podem estar ao lado dele e não recebem. É o caso da mulher que 12 anos sofreu e padeceu do fluxo de sangue, com uma enfermidade, uma hemorragia, e a Bíblia diz que o povo apertava e o comprimia, é um outro caso. E aí chega a mulher por debaixo das pessoas e toca as vestes. E aí Jesus para a multidão e fala o quê? Alguém me tocou.
Olha que interessante, um monte de interesseiro em volta. Por isso que eu estou dizendo que você é verdadeiro, não interesseiro. Jesus se manifestava de maneira diferente, ele poderia estar no mesmo lugar, com centenas de pessoas, e a manifestação do seu amor e do seu poder era apenas com os que tinham fé e que eram verdadeiramente tementes a Deus. Então essa mulher do fluxo de sangue, que é a outra, né, já vou, só para dar o contexto, chega em uma grande multidão com uma doença hemorrágica e toca Jesus. E quando toca Jesus, Jesus para a multidão e diz o que? Opa, alguém me tocou. E os discípulos falam, é brincadeira o mestre, né? Só tá brincando, quem me tocou? Ô Jesus, tem mais de 4.000 aí te apertando, desde que nós saímos lá de Nazaré até aqui neste caminho, olha, já deve ter tocado no senhor uns 4.000. Quer que o senhor pergunte quem te tocou? A quantos tem em volta? Alguém me tocou com virtude, ou perdão, com fé, desculpa, porque de mim saiu virtude. Quer dizer, então, essa mulher que foi na casa do fariseu Simão, existiam várias pessoas comendo com eles, mas esta aqui estava com fé. Essa aqui chegou diante dele com o coração aqui quebrantado e arrependido, por isso ela chorava, porque ela sentia a unção, e ela com suas lágrimas caindo, e ela começou a lavar os seus pés e enxugar com os cabelos, e começou a beijar os pés de Jesus. O fariseu pirou, falou, rapaz, a prostituta, a mulher da esquina lá, da Mela, está aqui beijando o pé dele. Vocês estão rindo, mas a conotação é essa. Ou que o sangue de Jesus tem poder, quando você passa em Arapongas, não precisa ser altas horas da noite, não. Quando veio de Londrina, eu falo, Sandra, olha aí. As pessoas, esse cara é louco, está vendo quem é? Aí eles indagam o seguinte, se fosse profeta, aí coloca a divindade de Jesus em xeque, ou seja, se ele fosse de Deus, se ele tivesse um dom de visão, se ele tivesse um dom de revelação, se ele fosse realmente alguém de Deus, saberia que quem lhe está tocando é uma pecadora. E Jesus é muito mais do que ele pensava. Jesus não só sabia quem era essa mulher, mas sabia o pensamento de seus corações e virou e falou, Simão, eu sei bem quem ela é, mas eu quero te mostrar algumas diferenças. A sua religiosidade, ela é suja, hipócrita, mentirosa, mesquinha. A tua forma de ser religioso não presta, porque dentro do teu coração não há arrependimento e nem mesmo glória a Deus. Você é uma pessoa que quando eu cheguei aqui, tu não me deu nem água para eu banhar os meus pés. Eu já expliquei aqui, Jerusalém, todo aquele local lá é árido, é como o deserto. Na verdade, Israel cresceu e floresceu no meio de um deserto. Então os pés de quem andava com aquele sandalhão, sempre brinco, mas devia ser um chulé terrível, porque suando e andando e o sol casticante, e quando entrava em casa era o costume assim, social de ter uma botija e uma bacia de água para lavar os pés, para, sabe, aplacar aquele calor. E Jesus fala, você é um religioso, você é político, você é um cara que só fala, você é um fariseu hipócrita, porque você está olhando que ela está chorando, lavando os meus pés, está aí beijando os meus pés, mas com lágrima tem lavado, mas você não me deu nem mesmo água para lavar os meus pés. Todavia, esta aqui chegou e desde que chegou não para de beijar os meus pés e chorar. E aí a Bíblia diz mais que ela, além de lavar os seus pés com lágrimas, ainda ungiu os seus pés com unguento. Sabe o que nós vemos, irmãos? Passos de fé, diga comigo, arrependimento. Irmãos, passos de fé, de se arrepender do que é errado. Pastor, mas não sou prostituta não, que comparação é essa? Nenhuma. É algo brutal, porque às vezes, irmão, prostituir-se é algo que você pode não entender ou entender como uma prática ligada à sexualidade. Mas Deus pega e faz também algo que era paralelo, né? É um paradoxo ligado à vida de Oséias com Gomer, uma prostituta. Ele manda o profeta se casar com uma prostituta, a fim de que o profeta sentisse o que era a traição que o povo fazia com Deus. Olha que coisa maluca. Eu quero que você, Oséias, se casa com uma prostituta. Diz, mas Deus, não tem outra coisa qualquer para eu casar? Não pode ser uma viúva, não pode ser uma mulher mais madura, até uma bem velhinha, mas uma prostituta? Eu quero, porque eu quero que você sinta o que eu sinto. Porque o povo de Israel está me traindo, está se prostituindo com outros deuses.
Tá? A gente pensa, eu não tenho tanto pecado assim, mas você não sabe. Talvez a prostituição, ou a troca, ou a venda, nós vendemos a nossa fé e o nosso Deus, talvez por coisas mesquinhas, e estamos em situação espiritual quase que paralelas. Por isso a necessidade de um passo de fé, de se arrepender de fazer o mal, e de afrontar a Deus, e de deixar Deus de lado, e começar a chorar aos seus pés, e começar a alisar e beijá-lo e amá-lo, para que ele possa desferir sobre nós uma palavra de perdão, a qual diz: filha, os teus pecados te são perdoados. Talvez a nossa posição diante de Deus seja tão terrível quanto desta mulher, mas talvez nós não somos essa mulher chorando em arrependimento aos pés de Jesus. Talvez nós sejamos o fariseu, julgando e fazendo entreposto e dizendo: olha aí, tu não sabe nada, achando o religioso e o correto, e que Deus estava feliz com ele. Este homem levou foi uma dura de Jesus, porque o seu coração não era um coração disposto e adorador. Seu coração era um coração mesquinho. Seu coração era um coração egocêntrico, que não compreendia que aquele Deus era Deus que deveria ser adorado e um Deus que poderia dar perdão. Esse homem que era fariseu achava-se acima de tudo e achava-se o justo. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é o quê, irmãos? Trapo de imundície. Se você não sabe, grava isso. A Bíblia compara os nossos atos de justiça como trapos de imundície diante de Deus. Aquilo que você acha que é justo, que você é bonzinho, que você é qualificado, que você faz certo, que eu faço certo, para Deus é trapo de imundície. Não cabe realmente a você ou a mim o perdão e o juízo, porque nada disso é por mérito, mas isto é um dom de Deus. Sabe por que é dom de Deus, irmãos? O perdão, independente porque nós somos pecadores, é porque o sangue de Jesus nos comprou. E aí eu acho interessante hoje, chegando, dificilmente, bastante difícil eu almoçar em minha casa, mas hoje nós já estávamos assim, nós fazemos um giro. Hoje nós comemos aqui, para não enjoar dos temperos, mas a comida caseira é a comida caseira. E aí, Sandra vai para cá e nós corremos todos os nossos restaurantes preferidos, né? Da irmã, e daí o outro ali perto da rodoviária, outro aqui, um PF daqui, um PF dali, e aqui não, vamos no outro hoje. Aí passava, aqui não, hoje não, e coisa e tal. Aí diz assim, vamos comer um miojo em casa. Sabe, beleza, vamos embora. Então, comer miojo em casa, e comi quase 1 quilo de verdura e coisa e tal, e jóia. Mas, enfim, quando nós chegamos, bastante interessante que veio o meu cachorrinho, eu não sei, eu ando tendo uma sorte para cachorrinhos, que você não tem ideia, eu não sei o que é, porque eles mais parecem, eu não sei, parece dar gasolina para os cachorros, nitroglicerina, eles são verdadeiras eletricidades, raios, relâmpagos, quando um não come a cadeira, desenterra não sei o que, e eles estavam assim, esse cachorrinho veio, ele é muito bonitinho, fofinho, black, e aí ele vem pulando com aquela carinha, coisa e tal, e você olha para o jardim todo destruído, cavadas, plantas, cadeiras mordidas, e você fica daquele jeito, e a Sandra falou assim, Black, você é igual a gente, hein? Eu disse, como assim ele é igual a gente? Você só não foi dispensado porque nós te compramos. Aí eu falei igual a gente, Jesus só não torra a gente porque ele nos comprou, e o preço foi caro. O Black não foi caro, não, mas eu acho caro, duzentão, meu Deus do céu, é muito caro. Mas tudo bem, é um tal do Ilhasa, né? Vamos comprar, e tem gente que paga mais caro, mas eu fui na promoção lá, na banca de ofertas, e peguei ele, mas para mim já foi caro. E aí o cara, quando me deu o cachorro, deu a ração. Quanto que é o quilo? R$16. Eu falei, pode pegar de volta. Falei, vamos, tem um pouquinho? Tem. Ele pegou e deu um pouquinho, mas só um pouquinho, é baratinho. Você falou, dá mais 1 quilo. Daí agora ele come de 4, e está feliz. Mas, enfim, sabe por que o Black ficou em casa? Porque nós o compramos. Sabe por que nós servimos a Deus? E porque Ele não detona a gente? Porque Ele nos comprou. Por isso. E sabe de uma coisa? Às vezes nossa religiosidade nos afasta de Deus. Irmãos, nós temos que olhar e ser como esta mulher, que deu um passo de fé e arrependimento, e chegou diante de Jesus e conseguiu a maior palavra que um homem e uma mulher pode ter: filha, os teus pecados são perdoados. E ela saiu dali contente, feliz, extremamente
é alegre, porque agora ela já não teria mais as acusações dos homens, e nem mesmo a vida pregressa a qual ela tinha seria uma realidade em sua vida, porque quando Jesus Cristo lava-nos do pecado, verdadeiramente nós nascemos de novo. A fé, irmãos, que nós pedimos, o passo de fé, é para que você hoje olhe em sua vida e veja qual é a sua situação. Olhe a sua vida e vê se você não anda tratando Jesus como um fariseu hipócrita, quando na verdade você deveria tratar como esta mulher, chorar aos seus pés, amá-lo, derramar a sua oração, derramar a sua vida diante dele, para que ele perdoe os seus pecados e possa dizer para você: vai-te em paz, pois a tua fé te salvou. Existem pessoas que se acobertam pela religião, mas na verdade são como esse Simão aqui, este homem que era um fariseu, a religiosidade dos judeus, que vivia na sua vida uma religião hipócrita e achava que estava agradando a Deus por chamá-lo para banquetear-se ou para comer em sua casa. Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer corações arrependidos, vidas que se derramem, vidas quebrantadas, vidas que chorem aos seus pés, vidas que coloquem tudo o que tem. Este fariseu estava dando apenas uma comida, mas esta mulher estava dando alabastro, estava dando unguento, estava dando a sua vida, estava chorando aos seus pés através do arrependimento. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender do nosso mau caminho, precisamos nos arrepender do que é errado, e nós sabemos o que está errado, seja um pecado muito grande, um pecado médio, um pecado, enorme ou pequeno, nós precisamos estar aos pés de Jesus, chorando em arrependimento, amém? Coloque-se em pé, vamos buscar este passo de fé, arrependimento, arrependermos daquilo que nós porventura tenhamos feito, arrependermos daquilo que não fizemos corretamente e chorar nos pés do Senhor e ser como esta mulher foi, desde o momento em que encontrou, continuou a chorar e a lavar os seus pés, submissão, adoração, entrega. Ela estava ali se entregando ao Senhor, estava ali derramando a sua alma diante de Deus, derramando o seu coração diante de Deus. Pode apagar, irmão, colocando a sua vida diante do Senhor, e é o que Deus espera de você. 7 passos de fé: arrependimento, quebrantamento diante de Deus. Irmãos, viver na religiosidade como esse Simão fariseu aqui viveu, ele levou Deus para casa, mas não tinha Deus em seu coração. Essa mulher foi em um lugar e entrou ali como penetra, mas ela saiu purificada e com Deus em seu coração. Jesus saiu da casa deste Simão, e talvez este homem também não se arrependeu, também não teve o perdão e nem mesmo Deus em sua vida, mas essa mulher que tinha uma vida tão perturbada, agora ela tem paz, ela começa a viver uma vida nova, ela começa com certeza a pregar o Evangelho, ela começa a salvar as pessoas, ela começa a falar de Jesus para as suas amigas, que eram também prostitutas, ela começa a ter paz, ela começa a ter uma vida esplendorosa diante de Deus, tudo porque ela teve um passo de fé, de se arrepender e chegar aos pés de Jesus. Nós precisamos estar aos pés dele, nós precisamos estar aos pés dele, precisamos estar aos pés dele, para que ele nos abençoe e diga: filho, os teus pecados estão perdoados, vai-te em paz. Vivemos guerras, problemas, dores, muitos estão vivendo uma vida que é até difícil dizer que é uma fachada, mas vive as duras penas, porque o seu coração está endurecido, porque a sua vida está afastada de Deus. Todavia, como o fariseu hipócrita achou que por ter Jesus lá em sua casa, ele já estava tudo correto com Deus. Não, quem realmente neste episódio, nessa passagem bíblica, esteve bem com Deus e agradou a Deus, foi uma mulher que, mesmo manchada pelos seus pecados,
saiu justificada por Jesus Cristo, por tê-lo adorado, por ter dado o melhor, por ter tido fé, por ter ido adiante, por não ter ligado o que os outros falavam, enquanto lá estava ela teve foco para chegar até Jesus. Nada tirou a sua atenção. Ela deve ter assentado em seu coração e diz: não suporto mais a minha vida, me arrependo, mas o que posso fazer? Continuo marginalizada, ninguém me dá espaço. Ela diz: eu vou até aquele homem, eu vou até ele. Ela não perdeu o foco, ela não pensou: vou ter que entrar na casa de um religioso, eu vou ter que derramar o meu alabastro, isso aqui é o único recurso financeiro que eu tenho, eu vou ter que passar humilhação, vão falar de mim. Ela não pensou nada, ela focalizou, ela determinou algo em seu coração e foi até quem poderia lhe dar a bênção através do arrependimento. Irmãos, nós precisamos estar aos pés de Jesus, derramar a nossa vida diante dele, ter foco para chegar diante dele, mesmo que as pessoas venham nos criticar, ou venham dizer que você ou eu, nós somos, é alienado, esse cara é fanático. Essa mulher pode ter recebido todos os nomes, mas saiu diante de Deus justificada e abençoada. Deixem falar de você. Chegue até ele, derrame-se até ele, derrame diante dele. Podem falar o que quiser, mas certamente você sairá da presença dele abençoado. Arrepender-se é algo extraordinário na vida de quem quer ser salvo. O arrependimento nada mais é do que mudar a direção. Mudar a direção. Sua vida está puxando para algum caminho que desagrada a Deus, se arrependa, volte a ele. Este é um passo de fé importante que vai mudar a sua vida. Coloca a mão em seu coração. Meu Deus, nós te adoramos. Não vemos, ó Pai, distinções, apenas em alguns casos, contra tu, ó Espírito Santo, mas na grande maioria, meu Deus, pecado na Bíblia é tratado como pecado, e a mudança que há são as consequências que se colhem das diferenças dos pecados. Todavia, aquele que peca contra Deus, Pai, é pecador, em maior escala ou menor escala. Todavia, meu Deus, a Bíblia diz: arrependei-vos, arrependei-vos. Meu Deus, arrepender de palavras contrárias, arrepender, meu Deus, de mentiras, arrepender, meu Deus querido, de murmurações, arrepender, meu Deus querido, de enganos, arrepender, meu Deus querido, pôr os olhos naquilo que não presta, arrepender, meu Deus querido, de prostituir, arrepender-se de adulterar, arrepender-se de roubar, arrepender-se, meu Deus querido, de inveja, arrepender-se de tanto mal. Meu Deus querido, quantas coisas poderíamos falar, a qual nós, Senhor, achando às vezes religiosos, cometemos contra o Senhor. Não queremos ser como Simão, aquele, meu Deus querido, fariseu, mas queremos sim, meu Deus, ter um coração arrependido como esta mulher, que diante do Senhor derramou a sua alma e saiu justificada. Nos ensina, Pai, a andarmos em fé, para darmos esse passo tão importante, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que somos pequenos e falhos, mas o teu amor nos comprou, e quando nós derramamos diante de ti tudo o que temos e somos, tu nos dá a palavra: vai-te em paz, pois você está perdoado. Meu Deus, esta paz só a tua palavra, só o Senhor pode nos dar. Que haja paz sobre as vidas e as famílias, e que o passo do arrependimento possa ser uma verdade em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, e pedimos, Senhor, ainda temos outras 5 campanhas, que a cada dia, Senhor, e a cada passo possamos chegar mais perto de te agradar, e mais perto, meu Deus querido, de fazer aquilo que o Senhor quer, para que venhamos conquistar a salvação das nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor. Deixa-nos a tua paz, Senhor. Derrama-nos, Senhor, sobre cada um de nós o teu Espírito, e nos dirige pelo poder da tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus, e todos digam amém. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder de nos perdoar pecados quando nos arrependemos em fé. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.